Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Vou colocar aqui o título da live, tentar deixar fixado aqui para quem entrar já saber do que se trata. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal, manda aqui no aviãozinho. A live de hoje é sobre um assunto que na minha opinião, é pouco falado assim na igreja, pelo menos onde eu fui criada. Não é que não é falado, eu acho que é um assunto que é pouco falado, e eu tive uma experiência recente com o jejum e por isso eu quis compartilhar com vocês o que eu aprendi nesse período de jejum. Mas para a gente começar, né, sem mais delongas, eu quero conversar já falando sobre o que é o jejum, né? O jejum, ele é basicamente a abstenção de comida, né? Uma abstenção voluntária de comida. Existem alguns tipos de jejum e na Bíblia é falado sobre isso. Tem vários jejuns na Bíblia, ao longo da Bíblia. Tem várias referências, eu não vou conseguir trazer todas, porque também não é o objetivo da live hoje, né? Mas os tipos de jejum são o jejum parcial, tem o jejum, que em alguns livros que eu li estava descrito como só um jejum normal, né? Que é o que Jesus fez, né? Jesus ficou 40 dias sem comer. Alguns estudiosos dizem que ele ficou sem comer, mas não ficou sem beber, porque a Bíblia fala que ele teve fome e Satanás tentou Jesus com comida e não com bebida. Então, alguns estudiosos dizem que ele bebeu água nesse tempo e não e ficou só sem comida. Por isso que é só jejum, vamos dizer assim, um jejum normal. Tem o jejum que é parcial, o mais famoso dele é o jejum de Daniel, no qual ele se absteve dos manjares, né, da época. Então ele passou 21 dias comendo, basicamente numa dieta vegana, comendo aí frutas, verduras e legumes, mas ele comia, né? Então não foi o caso assim de um jejum total. E o jejum total é quando a pessoa fica sem comer, sem beber nada, e um dos registros é o jejum de Esther, né? Ela ficou 3 dias sem comer, sem beber nada, né? Até já fica uma orientação para quem tem problemas de saúde, problemas diversos, principalmente diabetes, grávidas, mulheres que estão amamentando, certos tipos de jejum não é recomendado, né? Talvez o parcial e ainda assim com muita orientação médica e nutricional, né? Mas dependendo do momento de vida que você tá, o jejum não é recomendado. Ou no máximo, assim, sei lá, tirar umas 3 horas no dia para ficar de jejum, que acho que isso não tem tanto problema dependendo do quadro. Mas no geral a gente tem que ter sabedoria aí na hora de tirar um momento de jejum. Uma coisa que é bem confundida também é a questão do jejum e do propósito, né? Porque tem gente que fica assim, mas e se eu fizer jejum de redes sociais? Jejum de redes sociais, tirar redes sociais não é um jejum. Você pode fazer um propósito de ficar um determinado tempo sem usar redes sociais, mas não é um jejum. Por uma questão basicamente de nomenclatura. O que também não tem problema nenhum você fazer um propósito de ficar sem redes sociais, o que é muito bom. Mas quando não se trata de comida, falando de nomenclatura, não é chamado jejum, né? Tem também o que algumas pessoas em algumas outras religiões chamam de penitência, né? Que é ficar sem comer para se martirizar de alguma forma, né? Nós como cristãos que acreditamos no sacrifício de Jesus na cruz, não fazemos penitência, porque Jesus já sofreu por nós, então a gente não precisa ficar se martirizando por ser pecador, porque nada do que eu fizer vai me fazer merecedora da graça de Deus, né? Então não é o caso de penitência.
Então tem essas diferenças aí, né? E da onde que veio essa história do jejum? Por que que tem essa coisa do jejum? O jejum não tem nada na Bíblia que diga que o jejum é uma lei, né, uma obrigação. Apesar que os judeus tinham, acho que um dia do jejum lá no dia da expiação, mas eu digo para um estilo de vida geral, não era uma obrigação, né, o jejum para os judeus nos tempos bíblicos. Porém, em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 16, Jesus fala quando jejuardes, e ele dá uma orientação relacionada ao jejum. Então também os estudiosos dizem que, assim, não é se jejuar, ou quando você tiver a fim de jejuar, é quando jejuares. Então, assume-se que é algo que você deve fazer em algum momento, ou várias vezes, como algumas pessoas fizeram, né? Então não é... E acho que talvez até por isso, por ser assim, quando jejuares não ser uma obrigação, apesar de ser esperado, não é uma obrigação, que muita gente não faz, né? E talvez seja até pouco falado, pouco praticado e gere muitas dúvidas, as pessoas têm muita dúvida de como fazer também, acaba não fazendo, tem gente que acha desnecessário e aí você vai procurar ajuda, procurar alguma coisa, você acaba que deixa de fazer, né? Mas mais pra frente eu vou chegar nisso, mas o jejum é para ser uma parte do estilo de vida, né, do cristão. Mas por ser muito difícil, às vezes a gente deixa passar batido, né? E aí eu quero chegar num ponto, assim, da barganha, né? Muita gente... Eu já ouvi muito isso de várias pessoas, de vou fazer um jejum para alcançar certo objetivo, para Deus me dar certo bem material, para eu alcançar certo objetivo profissional. E isso é algo que é bem controverso. Controverso, assim, eu acho que é algo que gera bastante conflito entre alguns estudiosos, né? Porque Deus, ele é sim um Deus abençoador, mas ele não é um Deus gênio da lâmpada, que só porque eu fiz o jejum, porque eu fui lá e pedi, ele vai me dar, né? É algo que a gente tem que pensar muito, porque até na Bíblia ele fala que a gente não sabe pedir, né? Não sabe orar. Então, é algo que exige bastante discernimento e sabedoria, e só quem dá isso pra gente é Deus. Eu anotei aqui na minha cola algumas coisas que eu quero falar com vocês, né, que foi basicamente da experiência que eu tive. Eu tive um período de jejum no mês de março, de 21 dias, fiz um jejum parcial, como se fosse o jejum de Daniel, né, então tirando alguns alimentos muito específicos. E foi um período bem difícil, sim, fisicamente, emocionalmente falando, que eu acho que até antes de começar eu já queria desistir. Mas não desisti e fui firme, mas eu acho que todo dia eu queria desistir. E se não fosse apoio dos meus familiares, de pessoas próximas, eu acho que eu tinha desistido. E graças a Deus por essas pessoas, meu marido, minha mãe, que eu segui firme no propósito e foi muito bom. E é isso que eu vim compartilhar com vocês, né? Então, o jejum, o objetivo dele, até onde eu entendi de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, ele tem que ser o propósito dele é espiritual. Então não é, vou jejuar para Deus me dar um carro, jejuar para Deus me dar uma casa. Que se a gente parar para pensar, a gente às vezes pede coisas por puro egoísmo, né? Quando a gente ora, é muito assim, Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, o meu emprego, o meu casamento, o meu relacionamento, os meus filhos. A gente já tem, como ser humano, uma tendência um pouco egoísta, né? E até nas nossas orações, a gente acha que, putz, tô orando pra caramba, nossa, tô super espiritual, misa espiritualidade, mas tô fazendo só oração egoísta, oração vazia, né? Então, o jejum, eu acho que pra mim me mostrou um pouco isso, né? Jejuar com foco no espiritual, em ter mais de Deus, em me achegar mais a Deus,
em ter mais intimidade com Deus, né? Mas, consequentemente, para mim o jejum trouxe também uma questão relacionada ao autoconhecimento, né? Nesse sentido que eu comecei a olhar o quanto eu peço, eu oro de forma egoísta, o quanto eu penso só em mim, né? O quanto tem áreas da minha vida que estão fora de controle, estão desequilibradas. Então, o jejum traz luz para áreas que estão obscurecidas e que às vezes às vezes não. Na maioria das vezes a gente não quer mexer, né? E que a gente precisa mexer. Eu acho que até para trazer um certo amadurecimento do nível espiritual, a gente precisa lidar com algumas questões difíceis para poder evoluir. Não só na vida espiritual, mas acho que em tudo, né? A gente precisa passar por algumas situações para poder evoluir, né? E o jejum, ele me trouxe bastante esse autoconhecimento. O jejum nos deixa sensíveis a ouvir a voz de Deus, né? A pensar melhor, na vontade de Deus para minha vida. E quando eu digo vontade de Deus e ouvir a voz de Deus, não é só, sei lá, Deus falar no meu ouvido, faz isso ou faz aquilo, mas é ter um discernimento maior dos meus atos, né? Do que eu tô fazendo. É para a glória de Deus? Na maioria das vezes não, vamos ser sinceros, não vamos com hipocrisia. Na maioria das vezes não, a gente faz as coisas por benefício próprio. Mas começou a me incomodar, né? Conforme eu tive esse período de jejum, começou a vir essas coisas na minha mente e começou a me incomodar a forma que eu vinha agindo, a forma como eu vinha pensando. Às vezes nem tanto agindo, mas às vezes só de pensar mal de alguma pessoa, de alguma situação, já começava a me incomodar. Como se eu fosse a dona da verdade, dona da razão. E o que eu sou é só mais uma pecadora que precisa da graça de Jesus, né? Todos nós, inclusive. Mas me trouxe muito esse pensamento assim relacionado à minha identidade, quem sou eu, como as pessoas me veem, né? E até com amigos e familiares, por mais que a gente escute algumas brincadeiras, por exemplo, eu abrindo meu coração aqui para vocês, eu sou dada a comida, eu gosto de comer. E às vezes alguns familiares, por conversa, por brincadeira, a Camila é a que gosta de comer, aumenta a comida porque a Camila tá chegando. Então quem que é a Camila? A Camila é uma glutona? Aí fica assim, sangue de Jesus tem poder. E a gente tem que assumir a verdade, assumir a realidade aí e tentar melhorar. E nisso eu comecei a repensar meus hábitos, repensar meus comportamentos. Acho que tentar sair um pouco do automático, sabe? A vida é meio corrida, meio cansativa e a gente vai vivendo as coisas no automático e não para pensar que assim, a nossa vida como cristão é um testemunho, né? Tem uma frase que eu não sei quem falou isso, eu ouvi na escola dominical da minha igreja, que assim, pregue o evangelho, se necessário, fale. Ou seja, não é pregar, não é só eu falar de Jesus para alguém, é pregar com a minha vida. E o que as pessoas estão vendo na minha vida? Né? Uma pessoa sem controle em algumas áreas, né? E o jejum me fez pensar isso, assim, da falta de controle, como eu preciso manter o equilíbrio, né? E pensar também a respeito de prioridades, né? Assim, onde estão meus apetites, né? Não só falando de comida literalmente, mas nossos apetites no geral, sabe? A gente às vezes se esforça financeiramente para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para comprar roupas, para comprar bolsas, para comprar, sei lá, todo mundo tem um viciozinho que gosta de comprar algumas coisas. Eu também gosto de comprar creme de cabelo. Então, e aí no jejum você começa a perceber assim, gente, o quanto do que eu tenho eu realmente preciso, né? O quanto a gente não tem vontade de ajudar as pessoas, a gente só pensa não é errado a gente batalhar e trabalhar por conforto e tudo mais, mas a vida não é só isso, né? Até porque assim, se você compra um negócio novo,
Você compra ali, usa, seja lá o que for, fica ali com aquela coisa nova, daqui a pouco aquilo fica esquecido, né? Aquilo fica de lado e tudo. E aí? Você lutou, comprou, pra quê? Pra preencher momentaneamente. Então me fez pensar isso, no meu apetite tá onde? Tá em coisas aqui do mundo, dessa terra que não vão me preencher, né? Então o jejum me fez pensar isso sobre a minha fome de Deus, né? Será que eu tenho fome de Deus? Né? Então é algo para a gente começar a pensar. A partir do jejum também, a gente começa a orar mais, porque o jejum está sempre relacionado à oração, não é só jejum aleatório, a gente faz jejum com oração, né? E a carne milita contra o espírito, né? E através do jejum, da oração, da meditação na palavra, a gente consegue vencer as tentações. Jesus venceu a tentação de Satanás lá depois de 40 dias de jejum como? Com a palavra. Não foi sozinho, não foi, apesar de todo o poder dele, não foi um vaza daqui. Foi com a palavra, né? Ele citou, a maioria das coisas que ele falou estava em Deuteronômio. Mas, então o jejum acho que traz até essa tática, vamos dizer assim, uma certa inteligência de como você lidar com batalhas espirituais, né? Porque as tentações, elas vêm de todos os lados, todos os dias. Só que se você tem um estilo de vida de jejum, né? Se achega mais a Deus, tá mais íntimo dele, a tendência é você conseguir vencer essas batalhas, né? Não é morrer na praia. E se caiu, levanta, né? Jesus perdoou a todos, né? Não é porque não deu certo um dia pra você que você vai desistir, mas é importante não desistir nunca, né? Jesus vale a pena. Então é importante a gente não desistir. E o sucesso do meu jejum é fruto da graça de Deus. Se eu sobreviver ao jejum, gente, não foi eu que sobrevivi, porque eu mesma, minha carne queria comer todo dia, tudo que não podia. Aliás, é só falar dieta, jejum, essas coisas, pra mim foi muito difícil. Mas acho que trouxe um quebrantamento, sabe? De ver assim o quanto eu não sou nada, nada menos nada sem Deus, né? E se eu sobrevivi foi por causa de Deus, porque Ele esteve comigo por toda a jornada, por todo o caminho, mas me fez pensar muito nisso, assim, acho que o jejum humilha a nossa carne, coloca a gente onde a gente deveria estar, entendeu? Que é abaixo de Deus. E abaixo no sentido de até isso, a gente adora falar, não, mas a minha vida tá na mão de Deus. Deus tá... Nossa, eu vejo tantas figurinhas do pessoal postando isso nos stories. Deus no controle, Deus no controle. Mas na hora do vamos ver, a gente mesmo que leva a nossa vida. E com o jejum a gente tem um discernimento maior disso. Do quanto a gente dirige a nossa vida. A gente diz só da boca para fora que Deus dirige a nossa vida, mas na prática é a gente que dirige. E ainda reclama. Nossa, Deus, mas não deu certo porque eu que tô levando, né? E é difícil a gente ter essa percepção e assumir que a gente está dirigindo a nossa vida e não Deus, né? Então, o jejum, ele traz essa percepção de que é você que está carregando, né? Me fez perceber também, assim, o quanto, não só a respeito dos meus apetites, mas não só dos apetites e das coisas descontroladas em desequilíbrio na minha vida, mas o quanto eu sou escrava de algumas coisas. A gente, às vezes, usar alguns termos faz a gente acordar, porque é meio forte você falar assim, eu sou escrava de compras, eu sou escrava da comida, eu sou escrava de séries, eu sou escrava de filmes. E esse termo, você pensar, eu sou escravo das coisas, te dá pra mim pelo menos, dá um susto assim, né, de caramba, meu, é forte isso. E mas a gente não se dá conta.
Acho que eu no caso, né? Eu, vai entrando num nível de mornidão espiritual que a gente vai se acostumando a ser escravo das coisas, né? E quando a gente entra num propósito de tentar mudar, né? Como, por exemplo, fazer um jejum e se achegar mais a Deus, isso dói, isso incomoda, né? Imagina ficar sem comer. Para uma pessoa que gosta de comer, foi doído. Chorei, me descabelei. Não, quer dizer, chorei, me descabelei, talvez nem tanto. Mas toda mudança dói, né? Toda mudança é dolorido, incomoda, não é confortável mudar, né? Sair da zona de conforto não é fácil, mas a gente precisa ter essa consciência. A gente vai vendo muito no automático nas coisas e vai deixando tudo isso de lado, né? Então, trouxe essa consciência do quanto eu sou escrava das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a cada oração que a gente faz, a cada palavra, a cada página da Bíblia que a gente vai lendo, a gente é fortalecido, né, na palavra de Deus. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, não é fácil, não vai ser fácil, né? Mas o nosso foco tem que sair do que está aqui na Terra, tem que ser no eterno, né? A gente está só de passagem por aqui, a gente é peregrino nesse mundo. Então a gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente vai ficar lutando por coisas daqui, construindo tesouros aqui, onde a traça corrói e o ladrão rouba, ao invés de construir tesouro eterno, né? Onde não tem essas coisas, e a gente tem que ter isso em mente. Mas é muito fácil a gente cair e querer ficar no mais fácil, né? Então, com tudo isso, eu acho que me trouxe um crescimento espiritual, um certo amadurecimento espiritual, e até falando dessa parte da barganha, né, que a gente às vezes tem com Deus, a gente tem que fazer o jejum e buscar a Deus por quem Deus é, né? Por Ele ser o Todo-Poderoso, por Ele ter nos criado, talvez até em forma de agradecimento, e não pelo favor de Deus. Como eu falei, Deus é um Deus abençoador e você pode pedir e Ele pode te dar, mas não é só isso, né? Até porque conforme você se achega a Deus, né, começa a criar esse hábito de intimidade com Ele, você começa a compreender e ter mais discernimento da vontade dele para sua vida, né? Então, às vezes a gente fica pedindo coisas que não são da vontade de Deus e que não são para glorificar a Deus, são para glorificar a mim, né? Para eu ter o meu conforto, para eu falar, olha, eu consegui tal coisa, Deus me deu tal coisa. E às vezes ele não te dá por causa disso. E aí tá te faltando aí, ó, discernimento para buscar Deus e entender qual que é o propósito dele para sua vida, né? E falo isso por experiência própria. Também me fez pensar a respeito de perseverar, né? Principalmente perseverar na oração, que é algo que a gente, no geral, dedica pouco tempo. Também não sei se tem um tempo certo, não sei se existe o tempo suficiente. Nossa, uma pessoa que fala, nossa, eu oro o tempo suficiente. Não sei, acho que a gente sempre tem essa sensação de que tá devendo. Mas é importante a gente perseverar na oração, buscar mais a Deus. Então me fez pensar mais nisso, assim. Não só pensar, mas viver um pouco mais, né? Porque o objetivo de tudo não é só refletir, chegar a conclusões maravilhosas, mas praticar também o que a gente aprende, né? Isso é importante. O jejum também te dá armas que não são humanas, né? Uma vez que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, para a gente ter discernimento das coisas, a gente precisa estar mais junto com Deus. É Deus que dá esse discernimento através do jejum. Eu acho até o jejum ele ajuda no sentido de, por sermos humanos, palpáveis, a gente tem uma necessidade às vezes de tocar nas coisas, de ver as coisas, de sentir as coisas, porque assim, se a gente parar pra pensar, Deus não precisa do meu jejum,
Deus não precisa nem de mim, né? Muito menos do meu jejum. Mas eu acho que a gente tendo certas sensações a partir do jejum, a gente começa a ter uma maior consciência de Deus, da presença de Deus, de me colocar no meu lugar como ser humano, como uma pessoa que não é nada, que precisa da graça de Jesus para tudo, né? Então, acho que a gente se sente tão mal fisicamente falando por conta do jejum, que começa a trazer à mente qual é o meu lugar, né? Que é de me humilhar diante de Deus, né? Me humilhar porque Ele é digno de honra e de glória, não eu, né? Coitada de mim. Então, assim, o jejum, ele tem muitos benefícios, alguns eu já fui comentando, né? Mas o jejum, acho que de uma certa forma te traz revelação, né? De tudo isso que eu já falei, mas também de revelação própria de algo que está acontecendo na sua vida, de que talvez possa acontecer. Pode te preparar para alguma situação que esteja por vir também, né? Deus se revela para a gente através da palavra dele também, né? Então, é uma experiência que pode ajudar nesse sentido. Eu acho que faz a gente pensar mais, estar mais consciente da presença de Deus, né? Não só viver aleatoriamente aí, mas viver com Deus, consciente dessa presença dele. Acho que te dá mais direção na sua vida. Você fica mais consciente não só da presença, mas a partir daí da vontade dele, né? De seguir a palavra dele, de obedecer a palavra dele e ser melhor direcionada na sua vida, né? E por que jejuar? Né? Alguns motivos na Bíblia colocam o jejum em situação de crise, por exemplo, que foi o caso da rainha Esther, que houve uma conspiração contra o povo judeu. Eles estavam para ser exterminados e a rainha Esther proclamou lá um jejum entre ela e os judeus de 3 dias sem comer e beber, para que Deus entre na causa deles, né? Deus entrasse na causa. E Deus entrou. Então, como eu falei, Deus, ele é um Deus abençoador, né? Mas ele não é só isso. O meu ponto é esse. Até porque o jejum dela não era para ela, né? Não era um propósito egoísta de Deus me salva. Era para todo o povo, né? Todo um povo seria eliminado, que era o povo de Deus, né? De onde viria o Messias. Então, não era uma causa egoísta, né? Esse ponto que eu quero dizer. Não é jejuar para me dar algo, como se eu fosse um bebê, igual meus filhos pequenos. Me dá, me dá, me dá. Não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria ser, né? E quando a gente se humilha também diante de Deus, né, através do jejum, o nosso primeiro anseio deve ser buscar a Deus, né? Deve ser estar com Ele, buscar a sua face, né? E não só o favor, como eu falei. Então a gente não jejua para ganhar alguma coisa, mas para se manter sempre conectado com Deus. Por isso que deveria ser um estilo de vida, algo que a gente deve fazer assim frequentemente. Não vou entrar no mérito de quantos dias você tem que fazer. Eu acho que isso é muito particular. Eu acho que para quem não tem o costume, começa fazendo algumas horas, depois faz um dia, né? E aí vai variando se é um jejum total, se é um jejum parcial. O jejum total, que é sem água, sem comida, o seguro é no máximo 72 horas, né? 3 dias. Mais do que isso, você já começa a morrer. Os órgãos começam a parar, então não é seguro. Tem pessoas aí que fizeram, pastores que eu já vi testemunho falando que fizeram 40 dias, mas não foi total. Foi 40 dias sem comida, só tomando água. E alguns comentaram que tomaram alguns sucos de fruta também, até suco de legume e verdura, só bebendo. E ainda assim, pouco. Mas esse jejum de 40 dias tem que ser muito na direção de Deus. Não é um negócio que vai sair da sua cabeça e que você, por conta própria, vai dar conta de fazer. Você tem que estar muito ligado com Deus para Deus te chamar para um jejum desse.
E todas as pessoas que eu vi que fizeram um jejum de 40 dias disseram que foram chamados por Deus a fazer isso. Não foi um negócio que é, nossa, eu acordei hoje e, putz, eu acho que hoje tá propício para começar um jejum de 40 dias. Então é um negócio muito específico, mas no geral começa devagar. Outra coisa que é importante pensar sobre o jejum é como você gasta o seu tempo, né? Uma vez que você não tá, sei lá, de repente pula uma refeição, o que você vai fazer nesse tempo, né? O máximo que você conseguir é orar, estar com Deus, se consagrar a Deus, né? Pedir graça a Ele, agradecendo por ter chegado até aqui. Mas no geral é importante a gente pensar não só nisso, na hora, o que eu vou fazer na hora de comer que eu não vou comer, mas no período como um todo. Uma vez que você está num período de consagração a Deus, será que, sei lá, assistir certos tipos de filmes, certos tipos de seriado, não vai te fazer te desviar do foco? Né? Então, os lugares que você frequenta nesse período de jejum, as pessoas com quem você conversa, que tipo de assunto você conversa. Então, são coisas que é importante pensar também durante o jejum. O que você está fazendo nesse período, já que é um período de consagração, né? E aí tem uma frase de um escritor que chama Dallas Willard, pra gente encerrar, fala que a graça, ela não é o oposto do esforço, mas ela é o oposto do mérito. Então, não é porque a gente teve a graça de graça que é só eu sentar e esperar Jesus voltar, né? Essa caminhada aqui nossa aqui na Terra é justamente para preparar a gente para o que vem, para a eternidade. Então, não é só sentar e esperar. Apesar de que não tem nada nessa vida que eu possa fazer que vai me fazer merecedora da graça, não é por isso que eu também não preciso fazer nada, entendeu? Então, tendo períodos de jejum, você vai ter um discernimento maior e melhor do que fazer com o seu tempo enquanto você está aqui na Terra. E eu acho que é isso, gente. Falei bastante. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário no chat, agora é a hora. Mas no geral, o que eu quis compartilhar, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que eu recebi durante a semana, né, na caixinha de perguntas sobre o jejum. E se alguma coisa passou batido, vocês me chamam aí no direct, nos canais aí que vocês estejam assistindo. E boa noite para vocês. E até as próximas, que vai ter mais live por aí. Aguardem. E eu vou deixar a live salva, tá bom? Boa noite para vocês. Até mais.